Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete, gente. Você pode usar ele como tapete e também como centro de mesa. Olha que amor que ficou esse trabalho, gente. Perfeito! Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar, né? Tudo isso é muito importante para o nosso canal. E desde já eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Gente, na nossa aula de hoje, esse arranjo aqui, olha, nós já temos no nosso canal, que eu fiz essa decoração em um caminho de mesa. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de como fazer as flores e as folhas, certo? Então, aqui nós vamos usar 4 botãozinhos desse, 2 para cada lado, 4 florzinhas dessas aqui, 2 para cada lado, e 2 dessa maior também, 1 para cada lado, e 6 dessas folhas, 3 para cada lado, e 8 galinhos, 4 para cada lado. Gente, é uma peça bastante econômica. Eu gastei nesse tom para fazer a base, mais ou menos 500 gramas nessa cor lisa e 100 gramas nesse multicolor mescladinho. E aqui eu usei sobrinhas de linha Anne para fazer as folhas, as flores e botão. E essa flor maior eu usei uma sobrinha de linha Duna. Então ele é muito, muito econômico mesmo, gente. Olha que lindo que é esse trabalho. Eu espero de coração mesmo que vocês gostem da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula. Nós vamos iniciar com um cordão de 8 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar aqui no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos, olha. Então, eu vou trabalhar todo o contorno, somente pontos altos. Contando com as 3 correntinhas iniciais, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, laço, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor mais um pontinho. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, contando com as 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, vou pular um pontinho, no próximo, um ponto alto. 1, volto no mesmo pontinho, 2. Certo? 1, 2 correntinhas, pulo 1, no próximo eu trabalho 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer todo o contorno. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 1 de base. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 1 de base. Olha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos, certo? Feito isso, eu venho aqui e vou emendar no meu primeiro pontinho inicial com um ponto baixíssimo, olha. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir agora com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Certo? Vou em cima do próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho,
2, certo? Trabalho 2 correntinhas, vou no próximo bloquinho, ponto sobre ponto, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, 2 correntinhas, e assim a gente vai fazer todo o contorno. Olha, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pulei as 2 de base, fui no próximo bloquinho. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou no próximo. E assim a gente trabalha todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui, vamos emendar com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e vamos trabalhar ponto sobre ponto, e no último, 2 pontos altos com a mesma sequência de repetições, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto, no último, 2 pontos altos, certo? Agora, a gente trabalha 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos trabalhar 2 pontos altos, sendo ponto sobre ponto, 1, 2, e no último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, certo? Olha aqui. E assim, nós vamos trabalhar mais 3 carreirinhas, de ponto sobre ponto e no último aumento. 3 correntinhas, ponto sobre ponto, no último aumento. Então, nessa carreirinha, a gente vai ter 4, na próxima 5 e na próxima 6 pontinhos. Então, olha aqui, trabalhamos a primeira, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Olha, na terceira, olha, 1, 2, no último, 2 pontos altos, aí 3 correntinhas. Aí, a gente vem na quarta carreirinha, olha, 3 pontos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, no último, um aumento, 3 correntinhas, certo? E na quinta, a gente trabalhou 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e no último, o aumento. Então, sempre o aumento, olha, é no último, olha, tá vendo? Olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 2, 2, 2, e os outros tudo ponto sobre ponto, olha, 2 pontos altos, 3 pontos sobre ponto, 2 pontos altos, 4, 2 pontos sobre ponto, 2 pontos altos, 5, 3 pontos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, e no último, 2 pontos altos. E na quinta carreirinha, 4 pontinhos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, e no último, um aumento. Então, a última carreirinha aqui que a gente trabalha desta forma, são 5 carreirinhas e finalizamos aqui com 6 pontinhos, certo? Olha, 3 correntinhas, 3 correntinhas, 3, e as duas primeiras, 2 correntinhas. Agora, nós vamos subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Olha, 1, 2, 3, um ponto alto. A gente vem no próximo pontinho e vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Olha, 1, vou no próximo, 2, certo? E no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? E no último, ponto sobre ponto. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo bloquinho, olha, o primeiro, ponto sobre ponto. O próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, 2. E trabalho 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, vou no próximo, 2. E no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? E no último, ponto sobre ponto. Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas e vou no próximo bloco
fazendo a mesma sequência de repetições. Então, aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, 3 correntinhas, 8 pontinhos, 3 correntinhas, 8 pontinhos. Então, em cima de cada bloquinho, primeiro ponto, ponto sobre ponto, segundo, um aumento. Aí, você trabalha 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 1, 2. No próximo, um aumento e no último, ponto sobre ponto. O aumento são 2 pontos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Então, olha como ele vai ficando abertinho o trabalho, certo? Chegamos aqui, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, certo? Emendamos com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. E no último pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Então, vai ficar, olha, 7 pontos, ponto sobre ponto, e no último, olha, trabalho um ponto alto, volto no mesmo, mais um pontinho. 3 correntinhas, vou no próximo bloquinho e novamente vou trabalhar ponto sobre ponto e no último a gente trabalha o nosso aumento. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último um aumento, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no último um aumento. Então, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, 3 correntinhas, vai para o próximo bloquinho, 9 pontos altos. Como eu falei, sendo 7 pontos sobre ponto e no último um aumento. E assim nós vamos trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui. Então, nosso trabalho vai ficando abertinho, gente, olha, certo? Feito isso, agora nós vamos começar a diminuir os pontos que fica sobre o bloquinho de pontos altos, certo? Então, agora aqui nós trabalhamos 3 correntinhas, vem em cima do primeiro pontinho aqui, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? Vamos agora pro próximo pontinho, olha, eu vou diminuir os pontinhos. Então, eu vou pular o primeiro pontinho, vou subir com 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós vamos pular o primeiro e deixar o último sem trabalhar. Então, são 2 pontinhos a menos em cada bloquinho. Então, a gente tinha 9, agora nós vamos ficar com 7 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vem em cima, olha, das 3 correntinhas de base e vou sobrepor um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um pontinho de base e no próximo pontinho eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Então, novamente, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 correntinhas. Em cima das 3 correntinhas de base, um ponto alto. 3 correntinhas novamente e vamos para o próximo bloquinho, pulando o primeiro. E assim a gente vai fazer todo o contorno, com essa mesma sequência de repetições. Olha, 7 pontos altos, 3 correntinhas, sobre as 3 de base, um ponto alto. 3 correntinhas, 7 pontos altos. 3 correntinhas, sobre as 3 de base, um ponto alto. 3 correntinhas, 7 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, a gente chega aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Você pula o primeiro e começa novamente trabalhando 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha. 4, 5.
Você vai pular o primeiro, né? E deixando o último sem trabalhar. Você vê que a gente tinha 9, certo? Pois quando a gente começou a diminuir, 7, agora 5. Olha, pulei o primeiro e o último. Então, de 9 caiu para 7. Pulando o primeiro e o último, caiu para 5. Aí, você faz isso aqui, olha. 3 correntinhas, vem sobre as 3 correntinhas de base, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, pula um de base e novamente você vai trabalhar 5 pontos altos. Trabalhou 5 pontos altos, novamente você começa, olha, 3 correntinhas, em cima do primeiro espacinho, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vai em cima do próximo espacinho, olha, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. E assim, gente, nós vamos trabalhar mais 2 carreirinhas iguais a essa, olha. Então, nós trabalhamos 7 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, 7 pontos altos. No próximo, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Aí, no próximo, a gente vem com 3 pontos altos, 3 correntinhas, aí a gente vai trabalhar 4 espacinhos desse, 3 pontos altos, 4 espacinho, 3 pontos altos. E na última, a gente vai trabalhar um ponto alto e o restante em espacinho, que vai dar 5 espacinhos de um motivo para o outro, certo? E eu já volto com elas prontas. Então, olha aqui como ficou, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas. E mais 7 pontos altos. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com 3 bloquinhos, olha. Então, 2, 3, pois 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4. E no último, olha, um ponto alto, certo? Então, a gente, aqui tinha 9 na base, 7, 5, 3 e 1. 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Então, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui no meio, então, ficou 2, 3, 4 e 5. E diminuímos 2 pontinhos por carreirinha, olha, o primeiro e o último, primeiro e o último, primeiro e o último, primeiro e o último, certo? Feito isso, agora nós vamos preencher todos esses espacinhos aqui com pontos altos. E olha como ficou abertinho o nosso trabalho, olha. E olha que motivo bonito que fica aqui no meio do trabalho. Aqui a gente emenda, né? Para concluir a carreira. Chega aqui, você conta 1, 2, 3 correntinhas. E fecha. Certo? Porque aqui, quando a gente começa essa carreirinha aqui, nós trabalhamos 6 correntinhas, né? Para 3 fazer a vez de um ponto alto e 3 de espaço. Olha, então, fica um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, certo? Então, aqui a gente emenda, sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar nesse mesmo espacinho e vou sobrepor 2 pontos altos. Agora, sobre cada espacinho de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos, olha. Depois ponto sobre ponto, 2 pontos altos, olha, 2. Ponto sobre ponto, certo? Olha, então, quando a gente trabalha essa última carreirinha aqui, gente, a gente inicia com 6 correntinhas, porque 3 faz a vez de um ponto alto. Aí, quando você chega para concluir ela, você trabalha, pula 1, 2 e emenda na próxima com um ponto baixíssimo. Sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, volta no mesmo, trabalha mais um ponto alto, e fica 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Pois, em cada espacinho, olha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, e assim a gente vai preencher para chegar em cima desse pontinho aqui, olha, que fica fazendo a vez do último dos bloquinhos de pontos altos.
Então, você vê que a gente trabalhou o nosso aumento em cima do pontinho que faz a vez do último ponto do bloquinho, olha. Então, aqui tem 7, 5, 3 e 1. Então, olha, 2 pontos altos sobre ele. Depois, em cada espacinho, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 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 2 pontos altos. Chegamos em cima desse pontinho que fica em cima dos blocos de pontos altos, olha. Aí, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Certo? Pois, novamente, você vai preencher 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, para chegar em cima do próximo pontinho que fica em cima do bloco de pontos altos. Chegamos em cima do próximo pontinho, novamente, você trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, de um aumento para o outro, a gente vai ter 14 pontinhos, olha, um aumento, certo? 2 pontos altos, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, um aumento. Lembrando, olha, que o aumento é sempre em cima do pontinho que fica fazendo a vez do último ponto dos blocos. Olha aqui, certo? Olha, um aumento, e no próximo, olha, um aumento. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno, um aumento, 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos. Olha aqui como ficou. Gente, vai ficando, esse trabalho, ele fica maravilhoso porque ele vai ficando abertinho. Olha aqui que lindo. Certo? Chegamos aqui no nosso último pontinho, trabalhamos 2 pontos altos. Então, olha aqui, olha, os aumentos sempre ficou em cima desse pontinho, tá? Feito isso, você vai vir aqui agora no primeiro pontinho inicial, vai subir com 3 correntinhas, emendamos aqui com um ponto baixíssimo, vai subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Olha, 3, contando com as correntinhas, 4 e 5, certo? Feito isso, você vai trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Vai pular um pontinho de base, laçar o próximo com um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulam de base e novamente você trabalha 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, 3, 4 e 5. Feito isso, você trabalha 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto, certo? 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. Então, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula um no próximo ponto alto, 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula um no próximo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo você trabalha 5 pontinhos, olha. Então, fica 5 pontos altos, 2 espacinhos, olha aqui, ó, certo? 5, 2 correntinhas, pula um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos. 2 correntinhas, pula um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos. Todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora aqui, olha, no último pontinho, a gente veio no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você trabalha 2 pontos altos sobre cada correntinha de base. Olha, 1, 2. Ponto sobre ponto. Vai no próximo espacinho,
2 pontos altos. 1, 2. Agora, você vai trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Sobre cada espacinho de base de correntinhas, olha, você vai sobrepor 2 pontos altos. 1, volta no mesmo, 2. Trabalha ponto sobre ponto. E no próximo espacinho, 2 pontos altos. Olha, 1, volta no mesmo, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno, olha. Ponto sobre ponto, em cada espacinho de base, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Olha, ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Olha aqui como ele vai ficando todo abertinho, certo? Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, fechou com um ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas. Essa carreirinha, gente, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, essa carreirinha aqui não tem aumentos, você vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto, certo? Então, agora não tem segredo. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, fazendo todo o contorno. E eu volto já com a nossa carreirinha pronta. Trabalhamos todo o contorno ponto sobre ponto. Eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, novamente, nós vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, fazendo a vez de um ponto alto. E vamos trabalhar mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer novamente todo o contorno. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, essa carreira não tem aumento, é ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Eu volto com ela pronta. Trabalhamos todo o contorno. Olha como o trabalho vai ficando bem abertinho, né? Chegamos aqui no nosso último pontinho. Você vê que essas duas últimas carreirinhas, a gente fez a carreirinha que vem o passa-fita, depois ponto sobre ponto e 2 pontinhos em cada espacinho de base. Depois, a gente veio trabalhando a próxima de ponto sobre ponto e essa outra também de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Feito isso, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, no primeiro pontinho, nós trabalhamos 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos altos, ponto sobre ponto, olha. Então, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto por 9 vezes. Então, nós trabalhamos, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, no primeiro. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Novamente, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, ponto sobre ponto. Em cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por 9 vezes. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Então, essa carreirinha, a gente vai fazer todo o contorno. 9 pontos altos, um aumento. 9 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vê que a gente começou com um aumento, que é 2 pontinhos no mesmo ponto de base, e finalizamos com um ponto, que são os 9 pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui está o aumento. Você emenda aqui, olha, com um ponto baixíssimo, certo? Vai subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto,
certo? E agora, nós vamos trabalhar, olha, em cima de cada pontinho de base, nós vamos sobrepor ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumento, é todo contorno, somente pontos altos. Ponto sobre ponto, certo? Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto, sem aumentos da carreira, certo? Feito isso, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Sobe com 3 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base e trabalha um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai trabalhar um ponto alto por 10 vezes. Então, trabalhamos um aumento no primeiro pontinho. Agora, a gente trabalha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Novamente, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, um em cada pontinho de base. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha, um aumento, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos, trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos, um aumento. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Sobe com 3 correntinhas e vai trabalhar agora uma carreira de ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, fazendo todo o contorno. Então, essa carreirinha não tem aumentos, é apenas ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha, olha, não tem aumentos, trabalhamos ponto sobre ponto, certo? Chegamos aqui, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntinhas, voltar no mesmo pontinho de base e vamos sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontinhos no mesmo ponto, certo? Você percebe que a gente trabalha, olha, uma carreirinha com aumento, a outra não. Uma com aumento, a outra não. Então, agora aqui a gente já começa com um aumento no primeiro pontinho. Agora, nós vamos trabalhar 11 pontos altos, um em cada pontinho de base. Olha, eu vou sobrepor um pontinho em cada pontinho de base por 11 vezes, certo? Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar todo o contorno. 11 pontos altos, um aumento. 11 pontos altos, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um aumento. Depois, novamente, 11 pontos altos, um aumento, 11 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, a gente vai trabalhando, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E chegamos aqui no primeiro, que é o aumento. Feito isso, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? E vamos trabalhar essa carreirinha agora sem aumento, somente ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha aqui não tem aumento, como eu falei, gente, a gente veio trabalhando, olha, tá vendo? As duas aqui a gente fez somente ponto sobre ponto, depois a gente veio trabalhando aumento, sem aumento, com aumento, sem aumento, com aumento, agora sem aumento. Ponto sobre ponto, todo o contorno. Trabalhamos novamente todo o contorno, certo? Feito isso, você vem aqui novamente no primeiro pontinho, você vê que a gente trabalhou só ponto sobre ponto. Vem aqui no primeiro pontinho, fecha com um ponto baixíssimo,
certo? Então, olha aqui, olha. Tá vendo? Então, olha, por aqui na emenda dá pra você ver, olha. Sem aumentos com aumentos, sem aumentos com aumentos, certo? Essa carreirinha agora, nós vamos subir com 3 correntinhas. Volta no mesmo pontinho e trabalha um ponto alto, certo? Então, aqui nós já temos um aumento no primeiro ponto. Agora, a gente vai trabalhar 12 pontos altos. Ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por 12 vezes. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? E no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, que é o nosso aumento. Novamente, vamos trabalhar 12 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E no próximo, a gente trabalha um aumento que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volta no mesmo pontinho, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, um aumento, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um aumento. Então, nós vamos fazer todo o contorno. 12 pontos altos, um aumento. 12 pontos altos, um aumento. E eu volto com a nossa carreirinha já pronta, ok? Olhamos todo o contorno, certo? Olha. 12 pontos altos, um aumento, 12 pontos altos, um aumento. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, a gente sobe com 3 correntinhas, né? Que essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar agora mais 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, contando com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, nós temos 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas. Vamos pular um pontinho de base e no próximo, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pula um ponto alto de base e novamente vamos trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, 3, 4 e 5. Feito isso, novamente, 1, 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. E vamos trabalhar novamente 5 pontinhos. Então, a gente vai fazer todo o contorno. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulam de base, 5 pontos altos. 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. Então, vai ficar, olha, 5 pontos altos, olha, e 2 espacinhos vazados, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Então, olha aqui, trabalhamos todo o contorno. Você vê que fica um bloquinho de 5, 2 espacinhos com espaço, com um ponto alto no meio. 5 pontos altos, 2 espacinhos com um ponto alto no meio, que aqui a gente passa aquela tirinha, certo? Então, vamos lá, concluímos a nossa carreira aqui. Olha, 2 correntinhas, vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, ok? Vamos subir novamente com 3 correntinhas, 1, 2, 3. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha. Ponto sobre ponto. Então, nós temos 5 pontos altos de base, 5 pontos altos nessa carreirinha, certo? Agora, aqui, temos 2 correntinhas. Sobre essas 2 correntinhas, eu vou pôr um ponto alto. Venho sobre esse, ponto sobre ponto. Vou em cima das 2 correntinhas, um ponto alto, certo?
Agora, a gente novamente trabalha ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, olha, certo? Ponto sobre ponto. Chegou em cima das duas correntinhas de base, você trabalha, olha, um ponto alto, vem em cima do seu ponto alto de base, ponto sobre ponto, um ponto alto, certo? E novamente, 5 pontinhos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, vai ficar assim: ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Em cima dessas correntinhas, de cada espacinho de base desse, você trabalha um ponto alto. Olha, ponto sobre ponto, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, agora a gente chega aqui no primeiro pontinho, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? A gente vai fazer uma correntinha, dar uma puxadinha e deixar a linha aqui parada, porque agora a gente vai vir trabalhando uma carreirinha de ponto baixos, fazendo todo o contorno. Então, você deixa essa linha aqui. Se você quiser cortar, também pode. E eu deixo a minha paradinha aqui, depois eu continuo, porque é só uma carreirinha de pontos baixos que a gente vai fazer no tom laranja, depois já volta novamente com a cor que a gente está trabalhando na base, certo? Então, deixei ela aqui e agora a gente vai fazer todo o contorno com a linha laranja. Agora, eu venho aqui, olha, em um dos pontinhos de base, eu laço meu ponto e vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha, fazendo todo o contorno, ó. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou em cima de cada pontinho e vou trabalhar um ponto baixo, certo? E a nossa linha a gente deixa aqui reservadinha, porque depois dessa carreirinha a gente volta com ela, certo? Então, vamos trabalhar todo o contorno. Então, olha aqui, olha, trabalhamos todo o contorno, somente ponto sobre ponto, certo? Agora, a gente vai concluir a nossa carreirinha. Chegamos aqui, olha, a gente vem no primeiro pontinho inicial, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? Dar uma puxadinha, fazer uma correntinha e vamos cortar a pontinha. E essa pontinha a gente esconde entre os pontos, certo? Escondeu, cortou, agora a gente vai esconder. E novamente nós vamos voltar a trabalhar com a nossa linha que nós deixamos paradinha aqui, olha. Então, olha aqui, certo? Nossa linha tá parada aqui, você vai desmanchar essa correntinha aqui que você fez, certo? Vai dar uma puxadinha aqui nessa, olha, passa a agulha aqui no pontinho e traz ela pra frente. E vai subir com 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, olha. 1, 2, 3, certo? Aqui nós temos um ponto alto. Vou trabalhar mais 12 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 13 pontos altos. Olha, ponto sobre ponto por 13 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, certo? Agora, nós vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos pular um pontinho de base e vem no próximo. E vamos novamente trabalhar mais 13 pontinhos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, e pula um de base e novamente 13 pontos altos. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, 13 pontos altos, 3 correntinhas, pula 1. 13 pontos altos, 3 correntinhas, pula 1. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha, 13 pontos altos, 3 correntinhas, pula 1. 13 pontos altos, 3 correntinhas, olha, pula 1. Vem aqui,
emenda com um ponto baixíssimo, certo? Emendamos aqui com ponto baixíssimo, agora nós vamos pular 3 pontinhos de base. Então, como que a gente vai fazer? Ó, laçamos o primeiro, aí você vem aqui no segundo, olha, na cabecinha do ponto. Passa agulha, laça a linha e tira. São 2 pontinhos. Vai no terceiro, laça e tira. Aí, você vem no quarto, certo? Então, nós vamos pular, olha, 1, 2, 3. E vamos trabalhar no quarto pontinho, 3 correntinhas. Feito isso, eu vou trabalhar mais 6 pontinhos, contando com as 3 correntinhas de base, nós vamos ter um total de 7 pontos altos. Olha, 5, 6 e 7. Então, aqui, olha, ficou 3 à direita e 3 à esquerda. Então, aqui a gente tinha 13 pontos. Como você pula 3 para cá e 3 para lá, são 6 pontinhos. Então, aqui a gente tem que ficar com 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isso, vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Você vai pular esses 3 pontos de base e vem aqui, olha, sobre as 3 correntinhas e vai trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Certo? Trabalhou os 4 pontos altos, você vai fazer agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai virar e vai vir nesse primeiro pontinho, laçar esse pontinho aqui, olha, com um ponto baixíssimo no avesso. Olha, você vira, vem aqui, olha, laça ele com um ponto baixíssimo. Olha, você vê que formou uma argolinha, olha. Certo? Feito isso agora, você trabalha 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas aqui, gente, vai fazer a vez de um ponto alto, certo? Aí, você vem, olha, nesse pontinho aqui. Então, você trabalhou 4 pontos altos, 5 correntinhas, virou do outro lado com um ponto baixíssimo, laçou esse ponto, com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Do outro lado ainda, você vai vir nesse ponto aqui e trabalhar um ponto baixo. Olha, vem aqui e trabalha um ponto baixo. Certo? Então, olha aqui como ficou. Então, aqui já faz a vez de um ponto alto. Aí, você vai trabalhar uma correntinha e vai trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Certo? Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, contando com essas 3 correntinhas que nós viramos, aqui nós temos 5 pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui a gente trabalha 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volta nesse mesmo espacinho e vai trabalhar mais 5 pontos altos com espaço de uma correntinha de um ponto para o outro. Olha, uma correntinha, um ponto alto, 2, uma correntinha, um ponto alto, 3, uma correntinha, um ponto alto, 4, uma correntinha, um ponto alto e 5. Então, aqui a gente tem 5 pontos altos. Agora, você vai fazer uma correntinha, certo? Esse ponto alto que a gente vai trabalhar, nós vamos laçar a cabecinha do quarto ponto alto aqui, olha. Que ele vai ficar no lugar dessas correntinhas aqui que a gente faz, olha. Então, esse aqui não conta como ponto alto de dentro da base, olha. Você vem aqui, fez uma correntinha, laça a cabeça desse ponto alto, olha. E trabalha um ponto alto aqui. Fez um ponto alto aqui, olha, você vai pular 3 pontinhos de base. 1, 2, 3, e novamente vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, olha aqui como ficou.
Então, aqui, olha, a gente trabalhou essas 3 correntinhas para fazer os 4 pontos altos. Esse pontinho que a gente faz alto aqui, olha, pegando na cabecinha, é que faz a vez desse espacinho das 3 correntinhas, certo? Então, ficou, olha, 1, 2, 3, 4, 5, para a argolinha aqui. 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o que a gente faz de espaço, tá? Então, agora, novamente, vamos trabalhar mais 7 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Aí, você vem aqui, olha, sobre as 3 correntinhas de base e trabalha 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vai trabalhar 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Aí, você vira e vem nesse pontinho aqui, olha, e trabalha um ponto baixíssimo, olha. Faz isso aqui, esse movimento, olha. Laça ele. Um ponto baixíssimo. Fez um ponto baixíssimo aqui, você trabalha 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vem nesse pontinho aqui, olha. Tá vendo, olha? Aqui ainda atrás, olha. Laça ele e faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo, uma correntinha, virou. Tá vendo? Então, 5 correntinhas, um ponto baixíssimo aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui. Aí, você faz uma correntinha e vai trabalhar mais 4 pontinhos. Olha, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui a gente tem 5 pontinhos, olha, contando com aquelas 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Volta no mesmo espacinho e vai trabalhar mais 5 pontos altos com o espaço de uma correntinha, de um pontinho para o outro, olha. 3, 2, 3, olha. Sempre trabalhando uma correntinha de um pontinho para o outro, certo? 4, mais uma correntinha e 5. Trabalhamos o nosso 5º pontinho. Aí, novamente, você faz uma correntinha e vem aqui, olha, na cabecinha do ponto, olha. Desses 4 pontos altos de base. Então, você vem e laça o último aqui, olha, e faz um ponto alto. Esse ponto alto, ele vai servir de espaço pra gente pular os 3 pontinhos aqui, olha. Pula 1, 2, 3 e novamente vai trabalhar 7 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar todo o contorno, gente. Olha aqui como fica. Deixa eu puxar bem pertinho aqui pra você ver, ó, tá vendo? Olha. Certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o ponto alto de espaço. 7 pontos altos. Trabalhou 7 pontos altos, 3 correntinhas, vai sobre as 3 de base, 4 pontos altos. Faz 5 correntinhas, vira, laça esse com um ponto baixíssimo, faz 3 correntinhas e pega nesse aqui, olha, com um ponto baixo, tá vendo? Aí, volta e trabalha mais 4 pontinhos. Aí, contando com essas 3 correntinhas, 5 pontinhos. 5 pontos altos, com um espaço de um ponto alto para o outro. 3 correntinhas e trabalha do outro lado novamente. 5 pontos altos, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Trabalhou o 5º, faz uma correntinha, vem aqui e faz um ponto alto. Olha aqui, então, como vai ficando. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial. Vamos emendar com um ponto baixíssimo, vamos fazer uma correntinha e vamos cortar a pontinha. Essa pontinha aqui, nós vamos esconder no avesso entre os pontos, certo, gente? Então, olha aqui como ficou. É um bico fácil, bonito e rápido. Agora, novamente, a gente volta com a nossa linha na cor laranja mesclada, certo? Então, olha aqui como fica.
Ele fica tão bonitinho. Olha, fica uma gracinha. Agora, gente, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer as tirinhas para passar no nosso passa-fita, certo? Você vai fazer um cordão de correntinhas, olha, e vai fazer isso aqui, todo o contorno, certo? Vai fazer o contorno desse espacinho aqui, olha, nessa carreirinha aqui onde a gente fez para passar o passa-fita. Aí, você vai fazer o contorno todinho. Então, o seu cordão de correntinhas, ele tem que fazer o contorno e encontrar outra pontinha aqui, olha. Olha, você tem que fazer isso aqui. Fez o círculo, as duas pontinhas tem que encontrar uma na outra. Então, você tem que medir. Fazer todo o contorninho assim, ó. Contornou, contornou, encontrou aqui. A hora que encontrar aqui, mas com folga, viu, gente? Não pode ficar esticado assim, não, porque senão depois vai repuxar, certo? Encontrou aqui, aí você vai trabalhar sobre esse cordão de correntinhas, olha, só pontos baixos. Aí, você vira e vai preencher todinho ele com pontos baixos. Vai fazer isso até a última correntinha. Cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Olha aqui, certo? Então, ele fica somente pontos baixos. Concluiu o seu cordão, aí você vai vir, você passa por baixo, assim, ó. De baixo pra cima você começa, tá? Aí, você vem e faz isso aqui. Passa por cima do seu pontinho do meio e passa por baixo dos 5 pontos. Aí, vem aqui nesse espacinho. Passa por cima desse pontinho e por baixo dos 5 pontos altos, certo? Sai no outro espacinho. Saiu nesse espacinho, aí você vem, passa por cima desse e assim você vai passando. Olha como vai ficando, certo? Você vai fazer isso aqui e nesse aqui. A mesma coisa, faz o cordão de correntinhas, faz todo o contorno. Na hora que encontrar as duas pontinhas fazendo todo o contorno, aí você começa a trabalhar os pontos baixos, certo? Então, vamos continuar fazendo o acabamento. Então, aqui, esse espacinho aqui e esse último aqui é a mesma coisa. Então, você trabalha 2 cordões de pontos baixos e vai passar como se fosse uma fita. Aquelas fitas de cetim que a gente costuma passar em passa-fita, certo? Agora, vamos continuar o bico para a gente concluir ele. Agora, aqui, gente, nós vamos vir em cima desses 7 pontinhos alto de base, certo? Olha, eu pulo o primeiro, vou laçar o segundo e vou trabalhar um ponto baixo. Vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada pontinho de base, olha. 2, 3, 4, 5, certo? Nós vamos pular o primeiro e deixar o último aqui, certo? Aí, eu vim aqui, olha, em cima desse pontinho baixo, que é onde a gente prendeu, porque ele faz a vez de uma correntinha aqui. Então, eu vou vir aqui, vou trabalhar um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, vem aqui, olha, nesse pontinho baixo e prendo um ponto baixo, formando um ponto picô. Vou em cima do próximo espacinho de base e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, olha, nesse pontinho baixo de base e faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Vou direto para o outro, olha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Venho na cabecinha do ponto aqui, de lado, e trabalho um ponto baixo. Então, vai ficar assim, olha, um ponto baixo no primeiro espacinho de base, com um ponto picô. No próximo, só um ponto baixo. No próximo, ponto baixo com ponto picô. No próximo, só um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com ponto picô. Então, ficou, olha, um ponto picô, um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo, um ponto picô. Feito isso, agora, eu vou vir em cima das 3 correntinhas de base e vou trabalhar
3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, certo? 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pulo 3, laça a quarta com um ponto baixo, certo? Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou no primeiro espacinho à esquerda, olha, em cima da correntinha, trabalho um ponto baixo, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, olha, eu laço do ladinho do ponto, olha, com um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, somente um ponto baixo, sem fazer um ponto picô nele, certo? Agora, no próximo, eu já trabalho um ponto baixo com um pontinho picô, olha, 3 correntinhas, laço meu pontinho de lado com um ponto baixo. Então, aqui ficou um ponto baixo com um ponto picô. No próximo espacinho, somente um ponto baixo. E no próximo, a gente já trabalha um ponto baixo e faz um picôzinho. 3 correntinhas, laça de ladinho, um ponto baixo. Então, olha aqui, olha. Tá vendo? Um ponto picô, no próximo ponto baixo. Um ponto picô, no próximo ponto baixo, um ponto picô. No meinho, 3 pontos altos, um ponto picô, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Já veio no outro, olha, um ponto picô, no próximo um baixo, um ponto picô, no próximo um baixo, um ponto picô. Certo? Ponto picô que a gente fala é o ponto baixo com um pontinho picô na ponta, certo? Feito isso, você vem aqui, você vai pular esse primeiro pontinho e trabalha mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Vem aqui, olha, direto nesse pontinho aqui, olha, onde a gente trabalhou o ponto baixo. Olha aqui. E já trabalha um ponto baixo, 3 correntinhas, vira, laça com um ponto baixo, formando o ponto picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. No próximo, você já faz um ponto baixo com ponto picô. Olha, 1, 2, 3. Virou, laçou, um ponto picô. No próximo, um ponto baixo. No próximo, você já faz um ponto baixo com ponto picô. 1, 2, 3, virou de ladinho, um ponto baixo. Chegou aqui no meio, você vai trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Agora, você vai fazer 4 correntinhas, vai virar e laçar a primeira, olha aqui, formando um ponto picô, volta no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Já laço o espacinho que tá aqui ao lado e vai trabalhar o ponto picô. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, você vê que ao lado, à direita fica 3 pontinhos picô e no meio fica o ponto leque, olha. 3 pontos altos, um ponto picô, 3 pontos altos. E à esquerda, 3 pontos picô, olha. Tá vendo, olha? No espacinho, um ponto baixo com um pontinho picô na ponta. No próximo, somente um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com um ponto picô. E no próximo, somente um ponto baixo. E no último, um ponto picô. E olha aqui. Tá vendo? Fica 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro. E no meio, o pontinho leque. E no meio, entre um bico e o outro, 5 pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Eu vou concluir o nosso bico aqui, gente, nessa peça aqui que nós já temos adiantadinho, que já tá com as tirinhas, tá? Olha aqui, chegou aqui no último picôzinho, você dá uma puxadinha na correntinha, certo? Aí, você vem aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo, leva a agulha de baixo pra cima, certo? Olha aqui, pega essa argolinha e puxa ela no avesso, certo? Olha aqui. Agora, aqui atrás, você conclui ela, ó. Você puxa ela bem puxadinho, ó. Tá vendo, ó? Vem aqui e faz uma correntinha. Corta uma pontinha e essa pontinha aqui, olha, a gente vai esconder no avesso entre os pontos.
Olha como fica bonito esse bico, gente. Olha aqui, certo? As tirinhas, gente, aqui atrás, deixa eu ver aqui, olha, depois você tem que encontrar as duas pontinhas atrás dos 5 pontinhos. Aqui você pode emendar, passar um pontinho aqui, outro aqui e dar os nozinhos, ou você pode colar ou costurar. Aqui você fecha do seu jeitinho, certo? Se você for passar as pontinhas e amarrar, olha, você pega aqui, olha, uma pontinha, certo? Traz aqui. Olha, certo? Pega a sua outra, vem desse ladinho aqui de baixo, faz a mesma coisa. Olha, aí você junta as duas e dá nozinhos e corta, certo? Ou você pode costurar ou colar. Você pode fazer do seu jeitinho. Agora, nós vamos montar o nosso trabalhinho. Como eu falei para vocês no começo, gente, a decoração que eu vou usar nessa peça, nós já temos no nosso canal, né? Que eu fiz em um caminho de mesa, certo? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link das flores, que foi que eu usei para montar o caminho, tá? Então, essas flores aqui e as folhas, né? Nós já temos lá. Então, eu vou precisar de 2 iguais a essa, certo? Vou precisar de 2 iguais a essa, 4, né? 2 para cada lado. Então, eu vou precisar de 2 iguais, 2 dessa, 4 dessa, 6 folhinhas iguais a essa, que são 3 para cada lado, e 4 galinhos iguais a esse aqui, certo? Que são 8 galinhos, 4 para cada lado. Então, eu vou precisar de 8 galinhos igual a esse, 4 para cada lado, 4 botõezinhos desse, que é 2 para cada lado, novamente vou falar, e 4 florzinhas dessa, que é 2 para cada lado, e 6 folhinhas, que são 3 para cada lado, e 2 dessa, que é 1 para cada lado, certo? E agora, a gente vai montar o nosso trabalhinho. Lembrando que todos esses aqui, olha, tá vendo? Lá explica como começar a fazer os galinhos, né? Com a florzinha de cada lado. Que começa, um galinho eu começo com a maior, a outra eu começo com a menor, certo? Então, lá tá no vídeo, nós já temos essa decoração no nosso canal. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo como fazer as folhas, as flores e os botões, ok? Então, vamos montar agora o nosso tapete, que você pode usar também como centro de mesa. Olha, você vai pegar um motivo como esse, certo? Vai vir com a sua flor maior e vai centralizar certinho, olha. As duas pétalas, o vãozinho dela bem na retinha dele, olha. Tá vendo? Aí você coloca bem aqui pra cima. Você vai colocar cola quente aqui, vem e cola, certo? Depois, você vai vir com essas folhinhas maiores. Você passa a cola quente aqui. Vem aqui, olha, você tá vendo? Que nós ficamos com 2 para baixo, olha, e 2 para cima, certo? Olha, aí você vem, coloca uma bem no meio dessa reta, olha, certo? A outra, você faz a mesma coisa, olha, passa a colinha quente aqui e vem aqui, certo? Aí, você vem, passa a colinha quente nessa e vem aqui do outro lado, certo? Feito isso, você vai vir com uma florzinha desse lado, olha, tá vendo? Ela fica assim, olha, meinho dessa pétala aqui, ó, da pétala laranja no meinho da pétala da florzinha azul. E do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito, olha, passa a colinha aqui, vem e centraliza certinho, certo? Depois que você fazer isso aqui, você vem com esses galinhos, olha, certo? Aí, você vem aqui. Uma pétala, você faz isso aqui, ó, certo? Olha aqui.
Depois, você vem com outro galinho, lembrando, olha, que nosso galinho tem uma florzinha maior de um lado, uma florzinha menor do outro, ó. A florzinha menor fica pro lado de dentro, olha. Aí, você vem aqui e faz a mesma coisa, certo? Feito isso, você vem aqui do outro lado também, faz a mesma coisa aqui, ó. Olha. Passa a colinha quente, vem aqui e faz isso aqui, certo? Aqui nesse meinho, olha, de cada lado, você vai vir com seu botãozinho, olha. Você passa a colinha quente na pontinha dele, vem, olha, faz isso aqui. E põe aqui, olha, bem por baixinho da sua florzinha vermelha, certo? Aí, do outro lado, a mesma coisa, olha. Passa na pontinha, a cola quente aqui na pontinha. Aí, você vem aqui, centraliza. Depois que você fazer isso, gente, que você colou as pontinhas para ficar montadinho o seu arranjinho, aí você vem passando nas extremidades. Aí, você vem, olha, a sua